Oi, pessoal, a gente está numa semana de lua cheia. A lua já está se posicionando em Gêmeos e formando ângulo para que a gente consiga ver a lua, perceber a lua toda iluminada. E na astrologia a gente tem todos esses símbolos, né? A narrativa é simbólica na astrologia. Enquanto o Sol é representativo desse momento de clareza, de nitidez, da luz que é direta e a gente consegue ver, né, com clareza, a luz da lua é diferente. A luz da lua, ela vai progredindo, né, conforme as fases vão mudando, até que a gente tem uma lua cheia que não é uma luz própria, é uma luz indireta que ilumina o período noturno, ou seja, o inconsciente. Então, a lua na astrologia tem essa simbologia de iluminar as sombras, aquilo que a gente não teria acesso diretamente. Então, o período de lua cheia é sempre muito promissor no sentido de trazer um aprendizado, alguma coisa que não está dada, não está disponível facilmente. Mas se eu fizer essa conexão, então, com a fase da lua vai crescendo, a gente vai percebendo essa dança lunar, aí a gente se afina com esse movimento e a gente consegue perceber algo que não estaria tão disponível assim na nossa observação regular, né? Então, a gente está falando da alunação sagitariana, o elemento fogo, que traz muito entusiasmo, fé na vida, confiança para fazer as coisas, né? Sagitário é muito entusiasmado, empolgado, impulsivo muitas vezes. Age e depois pensa. Ou às vezes fala também, né? E depois pensa no que falou. Porque tem uma resposta intuitiva muito forte, né, Sagitário? E isso também tem o seu lado sombrio. Então, se a gente está falando da lua cheia, iluminando as sombras, a gente também pode lidar com esse aspecto sombrio. E sombrio não quer dizer ruim ou tenebroso, né? Sombrio simplesmente é algo que não está dado nem disponível, então eu percebo. Para a gente poder trabalhar, preciso ter essa clareza que a luz traz, a luz da lua, essa luz indireta, né? Então, o que a gente tem no aspecto sombrio de Sagitário? Principalmente a irresponsabilidade. Porque o Sagitário gosta da empolgação, então pode subir, né, no nível para euforia. E isso pode trazer más decisões, pode fazer com que a gente se envolva com situações que não são de fato boas, que a gente decidiu no impulso, no calor do momento e não teve aquela avaliação adequada, né? Então, o que acontece quando a gente só age no impulso? Só no entusiasmo? Muitas vezes a gente pode colher como resultado disso, né, uma falta de cuidado com o outro. Sabe quando a gente fala tudo que vem na cabeça, né? Tem uma expressão que é muito típica do Sagitário, que é o sincericídio. Ah, eu sou sincero. Mas com isso você pode ferir outra pessoa, você pode falar uma coisa que a outra pessoa não está pronta para ouvir. Ou você pode dizer algo de um jeito meio rude, despreparado. E aí aquilo pode chegar também de uma maneira não adequada para outra pessoa. Também as nossas ações podem ser movidas por uma boa intenção, mas elas podem chegar na outra pessoa de uma forma inadequada. Então, quando a gente só age por impulso, essas coisas podem acontecer. E deixar rastro, né? Deixar consequência. Com o Sagitário, a gente muitas vezes lida com a responsabilidade disso, então, né? Outra coisa que acontece com o Sagitário, né? Sagitário amplia, tem essa coisa. Então, a gente tem uma questão aí na expansividade, que é ultrapassar o limite que é dado para o outro. Então, além de eu ocupar todo o meu espaço, toda a minha experiência acaba interferindo na experiência do outro. E eu posso ser, então, opressivo com o outro sem perceber, né? Posso diminuir a potência do outro sem perceber. Então, vendo esses aspectos sombrios, todos eles estão na emanação sagitariana, mas eles não estão tão aparentes. A gente precisa de um momento afinado aí com a lua cheia para poder perceber essas coisas, né?
Então, quem ajuda a gente a perceber e a modular tudo isso é o Saturno. Saturno está em Aquário, então ele vai fazer um sextil, um aspecto harmônico com o Sol em Sagitário e um outro aspecto também harmonioso com o Marte, que está em Gêmeos, né? Então, tudo isso vai fazer com que a gente perceba a nossa responsabilidade para exercer a liberdade individual. Saturno está em Aquário e vai falar da nossa autonomia, independência, está em Aquário. Então, o quanto que a gente pode agir nesse modelo autônomo, independente, mas desde que a gente tenha aprendido a questão da responsabilidade, né? Não dá para fazer só o que a gente tem vontade, só o que aparece na minha cabeça. Quando a gente age assim, nessa sensação de que eu posso tudo, a gente não está mais agindo de uma forma coerente. A gente está agindo de uma forma eufórica, compulsiva, inclusive a gente pode cair num processo de mania. Quando a gente entra na onipotência, até na fantasia da coisa. A gente perde a referência, perde os limites. Então, bora lá observar tudo isso acontecendo nessa lua cheia, tá bom? A gente tem que se reordenar, né? Lembrem disso. Saturno em Aquário é um ordenador, é um organizador, vai botar ordem na coisa. Então, se eu tô ultrapassando os limites com a minha fala, com a minha atitude, com a minha postura, eu preciso observar, porque a minha liberdade é importante, mas eu não posso interferir na experiência do outro de uma maneira negativa, justificando, mas eu preciso, eu tenho liberdade de expressão, e aí eu justifico a minha liberdade de expressão e invado a experiência do outro. Isso está errado, né? E o Saturno em Aquário faz a gente entender isso melhor, né? Para que a gente não interfira, nem oprima, nem prejudique a experiência do outro. Então, vamos lá. Olha, dia 6, 7 e 8 de dezembro, então a gente está com a lua no signo de Gêmeos, é a lua cheia, que é uma lua divertida, gente. Lua em Gêmeos é leve, é alegre, né? Ajuda a gente a se conectar com o outro, faz a gente sentir essa curiosidade para conhecer uma pessoa nova, uma situação nova, dá uma abertura para a gente conhecer coisas que até então a gente ainda não tinha entrado em contato. Então é muito bom para fazer amizades, para a gente conhecer outros amores também, pode ser muito bom, né? Mas a toda atenção aí, olha, no dia 7, a Lua vai encontrar com o Marte, que está retrógrado nesse signo. Então, essa é a experiência mais forte do Marte retrógrado. Lua cheia com Marte retrógrado em Gêmeos. Então, de todo o período da retrogradação, vocês podem ter certeza de que esse momento vai ser forte. Então, a gente está falando de um Marte que vai provocar, que vai causar briga, que vai causar discussões e que também pode ter uma participação aí em golpes. Sabe aquela coisa do malandro esperto? Cuidado com isso nesses 3 dias, mas especialmente no dia 7, que é o encontro da Lua com esse Marte retrógrado. A gente com certeza vai ter alguma coisa aqui também no aspecto coletivo, porque esse ponto conversa com o mapa do Brasil. Vamos ver o que vai chegar aí no dia 7. Nos dias 9, 10 e 11, aí a Lua vai para o signo de Câncer, águas. E aí a gente começa a ter contato, então, com essa dimensão dos sentimentos, clareando, então, todo esse tipo de irresponsabilidade ou de sensação de onipotência que vai cobrar o seu preço agora. Então, vamos observar aí comporta, né, na dimensão dos afetos, do cuidado, na atenção com o outro, olhar para as nossas necessidades. E aí a gente pode fazer uma pergunta muito importante, que é se a gente tem sido responsáveis com a gente mesma. Será que nesse cuidado consigo a gente tem sido responsável? Ou a gente está só na empolgação, só no impulso, né? Principalmente se a gente tem se atendido nas nossas dores. Será que a gente está olhando para esse cuidado consigo mesmo? Que se eu for irresponsável, eu causo dor e sofrimento para mim mesmo? Vou deixar essa pergunta no ar para vocês levarem e observarem como os céus vão se montando para a gente ter esse questionamento, tá bom? Então aproveitem a lua cheia, uma ótima semana para todos.